Mães que mudaram o mundo. Histórias inspiradoras de mulheres que fizeram a diferença para seus filhos e para o mundo. Rose Elizabeth Fitzgerald Kennedy, 1890 a 1995. Presidente John Fitzgerald Kennedy. Senadores Robert Kennedy e Edward Kennedy. Uma mulher de fé inabalável. Rose Kennedy infundiu em seus filhos famosos um forte senso de obrigação familiar e pública. Alguns historiadores diriam que Rose Kennedy não era uma mãe perfeita, chamando-a de fria, distante e austera. Eles apontam para o fato de que, como católica devota, ela gastava grande parte do seu tempo em oração privativa num apartamento separado na propriedade da família em Hyannisport, afastada dos seus filhos voluntariosos. Na análise final, porém, são as palavras da própria mãe e as realizações dos seus filhos que falam mais alto. Certa vez, Rose Kennedy disse: "Eu encarava a criação dos filhos não somente como uma obra de amor e uma obrigação, mas como uma profissão tão plena, interessante e desafiadora quanto qualquer profissão honorável do mundo, e uma profissão que exigia de mim o melhor que eu podia oferecer." Através dos anos, ela de fato mantinha um arquivo com uma ficha de cada um dos filhos, onde fazia o acompanhamento da saúde deles. Como uma mulher rica, talvez ela nunca tenha tido de trocar fraldas, mas quando os filhos famosos, John, Robert e Edward, se engajaram na vida política, a mãe intensamente leal, protetora e ambiciosa estava lá, apoiando-os de todas as formas possíveis. Talvez alguns historiadores sejam mais críticos porque não conseguem entender a época e o tipo de sociedade na qual Rose Kennedy foi criada. Ainda adolescente, ela acompanhava o pai, John Honey Fitzgerald, prefeito de Boston, em suas atividades políticas, desde manifestações partidárias até casamentos, e era uma jovem com uma mentalidade política astuta. Aos 16 anos, ao concluir o ensino médio, Rose queria se matricular no Wellesley College. E, em vez disso, porém, seus pais a enviaram junto com sua irmã Agnes para um colégio interno na Holanda. Na época, as mulheres deviam pensar em casar e ter filhos, e não em uma carreira profissional. Foi um tempo terrivelmente solitário para a jovem, mas ela disse que, no final, abre aspas, foi capaz de encontrar em si própria o lugar que deveria ser de Deus, fecha aspas. Discutindo sobre o fato se tinha sido o pai, mais do que a mãe, que criara os 9 Kennedy, John Kennedy disse, abre aspas, eles falavam muito sobre o papai, mas ele não passava muito tempo conosco. Mamãe merece mais crédito do que ela recebe. Era ela quem estava sempre por perto. Ela lia para nós, levava-nos a Plymouth Rock e aos outros locais históricos. Ela despertou em mim o interesse por história. Fecha aspas. Quando os filhos estavam fora fazendo campanha, Rose Kennedy a acompanhava de perto. Ela sempre sentiu que o amor deles por política tinha sido herdado do lado Fitzgerald da família. Abre aspas. Eu fazia discursos políticos antes de as mulheres terem o direito de votar, fecha aspas. Ela disse pouco antes do seu aniversário de 90 anos. Abre aspas. Sempre amei a política, fecha aspas. A sua fé, porém, era o leme que guiava o barco político. Na manhã do primeiro dia de seu filho John como presidente, ela entrou numa igreja em Georgetown e ali encontrou John orando. Mais tarde, ela disse a um repórter, abre aspas, ninguém, inclusive meu filho, sabia que eu estava ali, quando sentei no banco do lado. Fiquei infinitamente feliz e agradecida a Deus pela graça que tinha levado Jack a iniciar seu mandato como uma oração nos lábios e no coração. Fecha aspas. Juntamente com as vitórias, Rose Kennedy também sofreu terríveis perdas em sua vida. Quando o presidente Kennedy sofreu o atentado, a bala que culminou em sua morte, seu marido, Joey, estava com graves problemas de saúde em Hyannisport. A despeito da sua tristeza pessoal, ela ordenou que a notícia só fosse dada ao marido na manhã seguinte, acreditando que estaria mais forte. Assim, todos os aparelhos de TV foram desligados e Rose saiu para caminhar na praia.
Ao falar sobre a tragédia, ela disse, abre aspas, eu não posso suportar. Tenho de me movimentar, fecha aspas. Até perder a saúde pouco antes de morrer de pneumonia aos 104 anos de idade, Rose Kennedy ia diariamente à missa. Foi a sua fé que a sustentou quando seus filhos, o presidente John F. Kennedy e o senador Robert Kennedy, foram assassinados. Na missa fúnebre de Rose Kennedy, seu filho, o senador Ted Kennedy, disse a seu respeito, abre aspas, ela nos sustentou nos momentos mais tristes, por meio da sua fé em Deus, e pela força do seu caráter, que era a combinação da mais doce ternura e do aço mais duro. Fecha aspas. A influência de sua mãe, nascida na virada do século XX, não somente moldou a vida dos filhos, mas também a face da política americana. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Provérbios, capítulo 6, versículo 20. Mães que influenciam o mundo, forjam o caráter dos filhos quando eles são pequenos.